Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Passando aqui para fazer mais um videozinho para vocês e agradecer por todos os comentários que vocês deixaram durante a semana, por vocês terem passado no meu canal e deixado lá o seu carinho, seus comentários, deixar o seu like, que esses likes são muito importantes para o crescimento do canal. Então fico muito feliz com a participação de todos vocês aqui nesse canal que fala sobre Phalaenopsis principalmente. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta de muitas pessoas que comentam aí comigo, que perguntam sobre a minha adubação, o que eu estou usando e o que eu passei a usar, né? Que eu já tinha umas coisas que eu já usava e aí eu deixei algumas coisas de lado, porque eu achei que era demais para minhas orquídeas. E depois que eu deixei de lado, eu vi que eu tive bastante resultados, as orquídeas não queimaram. Depois da geada eu modifiquei tudo que eu já usava de adubação. Então eu vou passar para vocês agora o que eu estou usando nas minhas plantas atualmente. Então, atualmente eu tenho usado esses produtos nas minhas plantas. Vou dar uma explicada aqui, a parte de adubação. Então, a parte de adubação eu estou usando o BIG, como vocês podem ver aqui, ó, o BIG. O BIG eu fiz várias pesquisas antes de começar a utilizar ele e vi que ele é muito bom, porque já é formulado para orquídeas, né? Foi formulado na Universidade de Viçosa, aqui em Minas Gerais, e é um adubo que muitos canais falam muito bem dele, né? Tem muitos nutrientes, olha, muitos nutrientes, e tem magnésio, tem ferro, tem zinco, tem os NPKs, então tem tudo que a planta precisa. Então eu comecei a usar o BG e eu vi muita diferença nas minhas plantas, na coloração das folhas, na quantidade de flores, no enraizamento. Então é um adubo muito completo. Se você não quer usar outro tipo de adubação, se você usar o BG, a sua adubação vai estar completa. Gente, esse vídeo eu estou fazendo para vocês porque vocês perguntam que adubação que eu uso nas minhas plantas. Mas não quer dizer que se você tem o adubo na sua casa, que você já usa, como outros adubos que eu já tinha passado aqui, que eu usava anteriormente, não precisa jogar nada fora, tá? Vai usando e depois, com o tempo, vocês vão adquirindo outras adubações. A minha adubação, o meu modo de cultivar não é o mais perfeito. A gente tem perdas de planta, de vez em quando aparece fungo. Então não existe um cultivo perfeito. Então você vai fazer se adequando, lógico, pegando algumas dicas, mas se adequando sempre o seu estilo de cultivar as plantas, porque para cultivar orquídeas você tem que ter primeiramente paciência e esperar nos resultados, confiar naquilo que você também faz, tá? Então eu uso o BIG eu uso uma vez por semana. Então eu uso o BIG todo domingo quando eu rego as minhas plantas. O BIG, como é que a gente usa? Antes de usar o BIG, você vai ter que chacoalhar ele. E aí, essa tampinha aqui do BIG, ó, equivale a 5 ml. Então, como é que você usa? Você utiliza essa tampinha aqui para medir, que é o que eu faço. Então, uma tampinha dessa para 1 litro de água. Uma tampinha para 1 litro de água, tá? Essa tampinha equivale a 5 ml. Todos os produtos que vocês forem usar, que são 5 ml, 10 ml, uma tampa de refrigerante comum equivale a 5 ml. Então vocês podem usar a tampa para fazer a medida, tá? Então o BG é um líquido, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Um líquidozinho verde, tá vendo? E você dilui na água. Uma tampinha para 1 litro de água, tá? E você rega as suas plantas ou uma vez por semana ou a cada 15 dias. Lembrando que adubação a gente usa no substrato, tá? Por mais que sejam fertilizantes foliares, são as raízes que vão absorver a quantidade exata de nutrientes que a sua planta precisa. Então não adianta você ficar jogando esses adubos nas folhas, tá? Porque às vezes você coloca na folha
e aí tem uma incidência solar, e aí aquele adubo está ali e vai queimar exatamente onde você colocou a adubação, tá? Tanto até a rega pode queimar a sua folha. Se você regar a sua planta num horário que vai incidir sol sobre elas, se o sol não chegar nelas com elas já secas, aquela gotícula de água ali pode virar igual uma lupa e queimar aquela parte de onde você regou. Então, no caso das adubações não é diferente. Então, use a quantidade correta e passa todo tipo de adubação, tudo que for de coisa que se você for passar na sua planta, sempre num horário onde não vai ter mais incidência solar sobre elas. Então, o BIG é uma tampinha que equivale a 5 ml para cada litro de água. Eu uso uma vez por semana, tá? Todo domingo eu uso o BIG. E eu também uso o Osmocote, tá? Eu tô aqui com o Forticote, porque é a marca que eu mais encontro aqui perto da minha casa. E eu tô usando o adubo de manutenção. Então é o 14-14-14, mas pode ser o 20-20-20. Manutenção porque todos esses números aqui são iguais, ó. Eles têm 14 de potássio, 14 de fósforo e 14 de nitrogênio. Então eu coloco, né, todo mundo fala aquela velha polêmica, tem que ser 30 bolinhas. Gente, o mundo passa, né, vai girando, eu não tenho tempo de ficar contando 30 bolinhas. Mas se você quiser colocar, são 30 bolinhas, mas pode ser a olho também, porque às vezes eu escuto as pessoas falando: a adubação queimou a minha planta. Gente, a adubação só queima a sua planta se ela estiver colocada no horário que tem sol, ou se estiver colocada demais, ou se você, quando foi adubar, você não molhou a sua planta antes, porque sempre você tem que molhar a sua planta antes, para que o excesso de adubo, se ficar concentrado, ser diluído automaticamente pela água que ainda está no substrato ou nas suas folhas. Então eu uso o Osmocote, eu coloco o Osmocote que já está no fim, mas ele é um adubo de liberação lenta. Então quando eu coloco esse aqui, ele dura 3 meses no vaso, ó. São essas bolinhas que eu jamais contarei. Então são essas bolinhas, você coloca no vaso e toda vez que você regar, vai liberar os nutrientes corretos. Está escrito aqui, ó, ideal para iniciantes, porque isso aqui é a prova de erro. Se você adubar a sua planta só com isso aqui, ela vai florescer, vai enraizar, vai crescer, sem você precisar colocar outra adubação nenhuma mais nela. Então é um adubo muito completo, a liberação exata do NPK que a sua planta precisa para crescer, florescer, enraizar, ficar bonito. Então se você coloca isso aqui dentro do seu vaso, mesmo que você esqueça a adubação, a sua planta vai continuar sendo adubada. O Osmocote você tem que colocar, tem uns que são de 3 meses, tem uns que são de 5 meses. Então se você comprar um de 5 meses, você vai adubar de novo com o Osmocote a cada 5 meses. E é uma adubação muito completa, tá? Eu uso o BIG para complementar o Osmocote, mas se eu quisesse colocar só o Osmocote, daria certo. Então eu coloco o Osmocote na hora do meu plantio e a cada 3 meses, quando eu vejo que as bolinhas já estão sumindo. Toda vez que você molhar, vai ser liberado uma quantidade exata de adubos para as suas plantas, tá? Então ficou complementado. Assim que eu planto, eu coloco o Osmocote e toda semana eu coloco o BIG. Tirando isso de adubação, eu não uso mais nada, tá? Eu só uso o Osmocote e o BIG. Eu não uso mais nada de adubação no momento. É só essas adubações que eu estou usando na questão de adubo. Outra questão que também é um adubo, tá num vidro aqui de palmito, é o enxofre. O enxofre também eu uso uma vez por semana, mas você pode colocar a cada 15 dias. Eu uso o enxofre da Dime, que é esse pozinho, ele dilui muito bem. O enxofre é 1 colher de café para 1 litro de água. É sempre recomendável que você dilua o enxofre num copo com água, coe, tá? E depois você completa com a água e para colocar no seu borrifador, porque ele cria umas bolinhas no fundo que acaba entupindo o borrifador. Então primeiro você dilui num copo, 1 colher de café para 1 litro de água. Depois dessa diluição você
coa, né? E você completa aí com a água. Tipo, se você usar 2 colheres de café no copo, depois que você vai coar, você completa os 2 litros de água. Para cada litro de água, 1 colher de café. Então, isso aqui complementou a minha adubação. Olha, o osmocote assim que eu replanto e coloco a cada 3 meses. O BG eu passo 1 vez por semana. E o enxofre eu uso também 1 vez na semana, mas você pode usar também a cada 15 dias. O enxofre ele serve também para que os brotos novos não apodreçam, para que evite aí aparecimento de pragas como cochonilha, ácaro nas folhas das suas plantas, e também ele previne muito contra fungos. Então toda vez que tem aquela chuva, se as suas plantas são expostas, você já vem e coloca o enxofre, porque ele também aduba, ele é um adubo, é essencial também para as plantas, mas ele também é um ótimo fungicida. Então você precisa usar o enxofre mesmo que você não use as outras coisas que eu vou mostrar agora. Então o enxofre é uma parte essencial. O melhor enxofre do mercado para plantas é o enxofre da Adime. Tem muita pessoa que fala assim, tem aquele Cumpro. O Cumpro não é um enxofre para orquídeas, tá? O Cumpro é um enxofre para hortas e não serve para fungos, tá bom? E por que o da Adime? Porque o da Adime já é formulado para plantas. Então não adianta aquele amarelinho, tem que ser esse branco aqui. Pode ser de outra marca, mas eu só conheço da Adime, tá bom? Então é esse o enxofre que eu uso, complementa a minha adubação. Reformulando, osmocote quando eu plantar, a cada 5 meses eu vou recolocar de novo. Eu uso de manutenção 14, 14, 14. O BG é uma tampinha para 1 litro de água toda semana. E 1 colher de sobremesa para 1 litro de água do enxofre também eu uso toda semana. Agora na parte de defensivos, como eu já tinha falado do enxofre, eu uso o enxofre também. Ele usa 1 vez por semana, é usado como se fosse também um defensivo, porque ele é muito bom contra fungos, ácaros e cochonilha, mas ele só previne, ele não mata. Então eu uso ele como uma prevenção. Tudo isso aqui eu passo no domingo, tá? Esse aqui já estava no vaso, esse aqui eu uso no domingo nas raízes, e o enxofre também no domingo eu uso nas folhas. O enxofre você usa nas folhas, tá ok? Agora nas quartas-feiras, para formular também, para que isso fique numa semana, eu vou usar ou o lisoforme, não uso os dois, tá? Numa quarta-feira eu uso o lisoforme, na próxima quarta-feira eu uso o pinho-sol. Pode ser aqui é o pinho-brio, né? Mas pode ser o pinho-sol, né? E tem um perfuminho bem legal aí. O lisoforme é o mesmo de mercado. Por que eu uso o lisoforme e o pinho-sol? Porque eles matam, olha, 99,9, quase 100% de germes e bactérias, tá? O lisoforme. O pinho-sol, ele mata também 99,9, ele mata mais coisa, germes, fungos e bactérias. Então, no total, o pinho-sol eu uso mais, porque também ele é fungicida. Então, eu gosto mais de usar. Por que eu uso isso aqui? Porque eu planto Phalaenopsis. E você sabe que qualquer gotinha de água que sobrar no miolo da Phalaenopsis, acontece um fungo que dá aquela podridão negra e a gente acaba perdendo o ácido Phalaenopsis. Então, eu sempre gosto de usar isso aqui. Toda quarta-feira eu uso o pinho-sol ou o lisoforme nas minhas plantas. Como que eu uso? A mesma coisa, a tampinha de refrigerante. O pinho-sol é uma tampa para cada 1,5 litro de água que eu uso. Uma tampinha para cada 1,5 litro de água. O lisoforme eu uso 2 tampinhas para 4 litros de água, mas você pode usar uma tampa para 1 litro de água, tá? O lisoforme é uma tampa de refrigerante para 1 litro de água e o pinho-sol é uma tampa para 1,5 litro de água, porque ele é um pouco mais forte. O pinho-sol deixa um perfume agradável no seu orquidário. O pinho-sol também vai evitar que aqueles insetos indesejáveis venham para suas plantas, que são os ácaros, as cochonilhas, algumas abelhinhas também que ficam indo muito para morder as folhas, para morder as flores. Então essas abelhinhas, elas destroem as plantas. Então, quando chega no ambiente que ela sente o perfume do pinho-sol, ela já sai, ela não fica nenhum inseto no meu orquidário, nem aquelas... como é que fala? Eu chamo aqui de vibro, que é uma lagartixinha transparente
que gosta de ficar nesses ambientes, nem aquele tipo de animal, de inseto, né? Réptil, né? Nem aquela lagartixinha fica no orquidário por conta do perfume. Se falar que você chega no orquidário e sente aquele perfume no orquidário inteiro. Então, toda quarta-feira eu uso ou pinho-sol ou lisoforme nas plantas, que aí eu vou estar matando várias bactérias, todo tipo de germes e fungos, prevenindo exatamente isso. Choveu e as suas plantas estão num local aberto, usa também, porque isso aqui vai diminuir muito o ataque de fungos e bactérias nas suas plantas. Pessoas que usam adubos orgânicos, como a farinha de osso, a torta de mamona, um bocache, não pode jogar isso aqui no substrato. Por quê? O substrato com adubos orgânicos, ele precisa de germes e bactérias naquelas raízes, naquele adubo, onde vão fazer a fermentação e a liberação dos nutrientes que a planta precisa. Se você joga o lisoforme ou o pinho-sol no substrato, vai matar essas bactérias e o adubo que você colocou lá não vai mais fazer sentido, porque não vai mais funcionar, porque não tem mais bactérias para destruir aquele adubo e entregar a nutrição para suas plantas, tá? Então, pessoas que usam adubos orgânicos tem que sempre lembrar de jogar isso somente nas folhas. Eu jogo somente nas folhas, mas eu não tenho tanto cuidado quanto a isso, porque eu uso adubos químicos, tá? Então, se você usa adubo orgânico, deixe o seu borrifador naquela parte de nebulizar, para que você possa borrifar somente nas folhas. Então é isso, gente. A questão de fungos e ácaros não quer dizer que é só produtos que vai resolver, não, tá? Existe um horário para suas regas, existe também, no caso das Phalaenopsis, deixar a sua planta virada numa posição onde não junte água na roseta foliar, que você já está aí fazendo 50% do trabalho desses produtos. E não regar demais, regar só quando o substrato estiver seco. Então, maneira em tudo que você está fazendo aí, tá? A planta está ali, não é uma planta aquática, ela não está ali para mergulhar em água, ela está ali para ser regada quando o substrato estiver seco. Sempre lembra de colocar substrato drenado. Se você tem a mão muito pesada aí para água, coloca só a brita ou coloca só a argila expandida e você pode regar todo dia, tá? E sempre num horário onde não bata mais sol, esses adubos tudo aqui, ó, esses defensivos, quando não tiver mais sol, tá? E sempre espaçado, não é para jogar todo dia não, tá bom? Então tá explicado, é isso que eu tô usando nas minhas plantas. Essa adubação aqui, BIG Osmocote e enxofre, e esse defensivo aqui, ou pinho-sol ou lisoforme, o que eu estou colocando nas minhas plantas atualmente. Espero que eu já tenha explicado aqui, o vídeo ficou um pouco longo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e compartilhem, deixa tudo que vocês têm de dúvida aqui embaixo, e Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia aí.